Olá, tudo bem, professor Eliezer? Vamos compartilhar aí a resolução do exercício, nossa lista 9 da nossa disciplina, né, de contabilidade societária. E o assunto é redução ao valor recuperável de ativo, e aqui é um exemplo, né, de como essas operações acontecem na prática dentro das empresas. Uma empresa adquiriu uma máquina no valor de 120 mil e vai depreciar essa máquina anualmente durante 10 anos, com valor anual de 12 mil reais de depreciação, tá? Então, o nosso enunciado aqui nos apresenta o seguinte: passado aí os 4 primeiros anos, não há indício de que essa máquina perdeu o seu potencial produtivo. Logo, não há que se fazer nenhum teste de recuperabilidade, apenas calcular a depreciação acumulada do período. E a depreciação, passados os 4 primeiros anos, seria a seguinte: 12 mil vezes 4, né? E aí nós teríamos uma depreciação acumulada de 48 mil reais, tá? Então, o valor contábil ao término do quarto ano seria 120 mil menos 48, ou seja, 72 mil reais seria o valor contábil dessa máquina registrado lá no balanço patrimonial. Aqui nós temos também os razonetes, né? O razonete inicial de registro da aquisição dessa máquina, 120 mil, a depreciação acumulada dos 4 primeiros anos, e aqui uma evidenciação para você de qual seria a contrapartida dessa depreciação acumulada. Claro que cada contrapartida em seu respectivo ano de despesa com depreciação, tá bom? E aí o nosso enunciado diz o seguinte: o segundo fato aí que acontece ao longo da história dessa máquina. Durante o quinto ano, a máquina sofreu uma avaria. Opa, stop. Quando há uma perda do potencial do desempenho dessa máquina, há necessidade de realizar o impairment, teste de recuperabilidade. O que diz aqui no enunciado que comprometeu o desempenho da máquina. Então, no final do quinto ano, deve-se avaliar se a máquina, para ver qual é o valor contábil que ela expressa na realidade, fazendo com que a máquina fique representada fidedignamente lá no seu balanço. Então, foi feito o teste ao longo do quinto ano e identificado que o valor de liquidação dessa máquina seria de 40 mil e o valor de uso dela, ou seja, de potencial de geração de benefício futuro, seria de 45, tá? E aí o enunciado pede para a gente calcular o valor recuperável da máquina, realizar os lançamentos de ajuste nos azonetes e evidenciar o efeito disso no balanço. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é calcular o valor de recuperação, o valor recuperável. E o valor recuperável da máquina, ele é o maior valor entre o valor líquido e o valor de uso. O valor de uso se apresentou aqui no nosso enunciado como sendo o maior valor que essa máquina poderia ter de recuperação dela, tá? Então, o valor recuperável da máquina é igual a 45 mil. Uma vez identificado o valor de recuperação, basta agora a gente descobrir qual é o valor contábil dessa máquina passados 5 anos. E o valor contábil é exatamente o valor de aquisição menos os 5 anos de depreciação. E o valor contábil dessa máquina é igual a 60 mil reais no quinto ano. Agora eu consigo identificar qual é a perda por valor recuperável. Por quê? Porque eu tenho o valor contábil e eu tenho o valor de recuperação. Logo, a perda por valor recuperável é igual a 15 mil, porque o valor contábil é igual a 60 e o valor recuperável igual a 45. E aí, a normativa, CPC 01, diz que quando o valor recuperável for menor que o valor contábil, há uma perda a ser reconhecida. E no nosso caso aqui, a nossa perda é de 15 mil reais. Vamos ver então nos razonetes como é que ficaria. Lá, o razonete referente à máquina continuaria com lançamento histórico, a depreciação teria lançamento de mais uma depreciação no período, alcançando aí uma depreciação acumulada de 60 mil. Nós agora reconheceríamos uma perda, tá? Que é uma conta redutora do imobilizado dessa empresa, no valor de 15 mil, e em contrapartida teríamos uma despesa com perda de redução ao valor recuperável no valor de 15 mil, nesse exercício, e também uma despesa de 12 mil reais da depreciação referente ao quinto ano. Essas duas perdas aqui, essas duas despesas seriam reconhecidas exatamente no exercício social do quinto ano, tá? E aí o balanço dessa empresa ficaria assim: o valor inicialmente de 120 mil foi agora deduzido da depreciação acumulada e também da perda ao valor recuperável, né?
a perda por redução ao valor recuperável de 15 mil. Agora nós temos um ativo com valor contábil no quinto ano, no valor contábil de 45 mil reais. Esse é o novo valor contábil do ativo, ok? Então, vamos ao terceiro fato aí que aconteceu para a gente poder analisar, né? Passados-se 6 anos, ou seja, passou-se o sexto ano de uso dessa máquina, identificou-se que a máquina não teria 10 anos para se apropriar essa máquina, em termos de depreciação. Seriam apenas 9 anos, tá? Então, passou 6 anos, ela só teria mais 3 anos de vida útil. Como que isso impactaria essa máquina? Qual é o valor da nova depreciação para o sétimo, oitavo e nono ano? Isso que a gente vai ter que calcular agora, tá? Então, no sexto ano, a máquina continua lá com o seu registro histórico de 120 mil, a depreciação dela acumulada passa agora para o valor de 72 mil reais. Por quê? Porque agora nós temos aí acrescentado mais um ano, né? Que é a depreciação referente ao sexto ano. E continuamos, então, com uma perda de 15 mil reais, que foi reconhecida lá no quinto ano, né? E aí, nós temos agora um novo valor contábil para essa máquina, né? Um novo valor depreciável dessa máquina. Ou seja, 120 mil menos 72 mil vai ser igual a 48 mil reais. O valor depreciável dessa máquina no ano 7, passados 6 anos, seria 48 mil. E aí, o ano 7, 8 e 9 é o tempo que a gente tem para depreciar esses 48 mil. Então, a depreciação anual vai mudar o valor. Vai mudar de 12 mil para 16 mil reais agora para o ano sétimo, 16 mil reais para o oitavo ano e 16 mil reais para o nono ano, tá? Então, dessa forma, como é que ficaria a depreciação acumulada no término do sétimo ano? Como que ficaria? Ó, a máquina continuaria 120 mil registrado. Passados-se agora 7 anos, nós temos 88 mil reais de depreciação acumulada, né? E também o registro lá de uma redução da perda que foi referente ao quinto ano da diminuição do potencial produtivo dessa máquina, tá? Então, o valor contábil da máquina agora, que antes, com o passado aí 7 anos, o novo valor contábil dela no término dos 7 anos seria 17 mil reais. O nosso enunciado ainda continua dizendo que ainda no sétimo ano foi feito o quê em relação a essa máquina? A empresa instalou novos componentes e está satisfeita. A máquina potencializou, melhorou o seu potencial de desempenho. Porém, ela continua sendo depreciada em 3 anos, tá? E aí, como ela melhorou o potencial dela, há indícios de a necessidade de se fazer um teste de recuperabilidade aqui também, no sétimo ano. E é isso que a gente vai fazer. Então, no sétimo ano, o valor justo calculado foi de 38 mil e o valor de uso passou a ser 36. Ou seja, com essa mudança nessa capacidade da máquina, ela aumentou o valor de recuperação dela, tá? Sendo que o valor contábil dessa máquina está registrado em 17 mil, né? Tá aqui, ó, 17 mil, o valor contábil lá no balanço. Mas ela fez uma melhoria que o valor de uso dela passou para 38 e o 36 e o valor de liquidação 38. E agora, o que a gente faz? Fazemos o teste de recuperação. Então, o valor de uso 38, o valor de uso 36, nós vamos usar o maior. O valor de recuperação dela é igual a 38 mil. Vamos agora verificar em relação à recuperação da perda. 38 mil, que é o valor recuperável, em comparação ao valor contábil que está registrado no balanço, nós temos aí uma recuperação de perda de 21 mil. Só que nós estamos limitados a um valor de 15 mil reais de perdas, que foi lá registrado lá no quinto ano. Então, a gente não vai poder recuperar 21 mil. Nós só poderemos recuperar o limite, 15 mil reais, que é o que a gente tinha perdido inicialmente com a perda de desempenho dessa máquina. Como que ficaria a depreciação os registros, né? Passado aí esse sétimo ano, uma vez foi feito o teste de recuperabilidade aí no sétimo ano. O registro da máquina ficaria em 120 mil, a depreciação acumulada da máquina no período seria de 80 mil, né?
seria 72 mil referente aos primeiros 6 anos e mais 16 mil referente ao sétimo ano, uma vez que mudou a depreciação lá no sexto ano, né? Então, 88 mil. E a perda por redução de recuperabilidade, houve um débito de 12 mil e uma receita por recuperação no valor de 15 mil nesse período, poderia ser 21 se a gente tivesse uma perda registrada anteriormente de 21 mil, mas como nós tivemos apenas 15 mil, a gente fica limitado a recuperar apenas o que a gente perdeu até então no valor dessa máquina. Logo, o valor contábil após o término dos 7 anos seria 120 mil menos a depreciação acumulada até o sétimo ano. Valor contábil da máquina no sétimo ano é igual a 32 mil reais. Volta com calma aí esse enunciado, tudo que a gente falou aqui, que vai ficar bem explicadinho para você com o efeito e como que se operacionaliza aí os testes de recuperabilidade. Um ótimo abraço. Forte abraço para vocês.